Existe uma coisa que você faz todos os dias, provavelmente sem perceber, e que está destruindo silenciosamente a sua autoridade, a sua presença e o respeito que as pessoas têm por você. Você se explica demais. Quando alguém te questiona, você justifica. Quando alguém te olha torto, você sente a necessidade de esclarecer. Quando toma uma decisão, você precisa que os outros entendam o motivo. Quando age de acordo com os seus valores, você ainda assim se sente compelido a narrar suas razões para o mundo, como se precisasse da aprovação alheia para confirmar que a sua escolha foi válida. E esse hábito, tão comum, tão normalizado, tão invisível, é um dos maiores sinais de fraqueza emocional que um ser humano pode carregar. Não estou falando de arrogância. Não estou falando de frieza. Estou falando de algo muito mais profundo. A incapacidade de confiar em si mesmo sem a validação constante dos outros. A incapacidade de agir e permanecer firme no silêncio que esse ato exige. Os estoicos conheciam isso bem. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já existiram sobre a Terra, governou um império com uma máxima simples: preocupe-se com o que está dentro do seu controle e abandone o resto. E o julgamento dos outros, a necessidade que eles entendam suas decisões, os motivos pelos quais você age da forma que age, isso nunca esteve dentro do seu controle e nunca estará. Mas o mundo moderno fez de você o oposto disso. O mundo moderno te treinou para performar, para narrar, para justificar, para buscar likes, comentários, aprovação, validação. Você cresceu numa cultura onde quem não se explica é mal entendido, onde quem não se justifica é julgado, onde o silêncio é interpretado como culpa ou como arrogância, e então você aprendeu a falar demais, a se defender de críticas que ainda nem chegaram, a antecipar julgamentos que talvez nunca existissem, a viver em função do que os outros podem estar pensando sobre você. E isso tem um custo altíssimo, um custo que você paga toda vez que abre a boca para explicar o que não precisava ser explicado. Mas o problema começa muito antes de você falar. O problema começa no momento em que você ainda está em silêncio e já sente o impulso de se justificar. Já sente aquela pressão interna, aquela ansiedade sutil de não ser compreendido, de ser mal interpretado, de perder a aprovação de alguém. É nesse momento, antes mesmo das palavras, que a fraqueza se instala. Porque a raiz de tudo isso não é a comunicação. É o medo, medo de não ser aceito, medo de decepcionar, medo de parecer errado, medo de que, sem uma explicação detalhada, as pessoas te vejam de forma diferente do que você quer ser visto. E quando o medo começa a ditar suas ações, você perdeu o controle, não das circunstâncias, de si mesmo. Pensa por um segundo nas pessoas que você genuinamente respeita. Não os que pedem respeito, não os que gritam para ser ouvidos, não os que explicam cada decisão como se fossem advogados em julgamento. As pessoas que você realmente admira têm uma característica em comum. Elas agem e carregam consigo a autoridade daquele que não precisa de audiência para validar suas escolhas. Há uma diferença enorme entre o homem que age e depois explica, e o homem que age e permanece em silêncio. O primeiro ainda está buscando aprovação. O segundo já encontrou algo muito mais valioso, a aprovação de si mesmo. E é aqui que quase todos falham, porque a aprovação de si mesmo não vem de frases motivacionais, não vem de afirmações repetidas no espelho. Ela vem do alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quando suas ações estão em harmonia com seus valores, você não precisa que ninguém entenda, porque a compreensão mais importante já aconteceu dentro de você. Os estoicos chamavam isso de virtude. Não virtude no sentido moralista e fraco que a palavra ganhou com o tempo, mas virtude no sentido original,
grego, excelência. A capacidade de agir de acordo com a sua natureza mais elevada, independente de plateia, independente de julgamento, independente de reconhecimento. E o silêncio verdadeiro, não é ausência de palavras. É a presença total de alguém que não precisa do barulho externo para se sentir inteiro. Poucas pessoas percebem o quanto falam para compensar o que não sentem por dentro. Observe ao seu redor. O homem que grita mais alto numa discussão geralmente é o que tem menos certeza do que está dizendo. O que justifica cada detalhe da sua vida nas redes sociais geralmente é o que menos acredita no caminho que está seguindo. O que precisa que todos saibam o quanto trabalhou, o quanto sofreu, o quanto sacrificou, geralmente é o que ainda não encontrou paz com esse sacrifício. O barulho é sempre sintoma, o silêncio é sempre sinal. Epicteto, escravo que se tornou um dos maiores filósofos da antiguidade, não tinha nada. Nenhum poder político, nenhuma riqueza, nenhum título. E ainda assim, suas palavras atravessaram 2 milênios e continuam mais vivas do que a maioria das opiniões que você vai ouvir hoje. Por quê? Porque ele entendia que a liberdade mais profunda que um ser humano pode alcançar não é a liberdade das circunstâncias, é a liberdade das reações. Quando você para de se explicar, você está exercendo exatamente esse tipo de liberdade. Você está dizendo, não com palavras, mas com presença: eu não devo satisfações ao medo, eu não vivo em função do seu julgamento. Eu ajo de acordo com o que acredito, e esse ato é completo em si mesmo. Mas existe algo ainda mais perigoso do que se explicar demais. É o padrão que se forma quando você faz isso durante anos. Quando a justificativa se torna um reflexo automático. Quando você chega ao ponto em que nem sabe mais por que está falando, apenas sabe que o silêncio te desconforta demais. Você perdeu a capacidade de estar presente sem se narrar. Perdeu a capacidade de simplesmente ser, sem precisar que o mundo confirme que você existe da maneira certa. E nesse ponto, você não está apenas comunicando demais. Você está se apagando, porque cada vez que você busca a validação de alguém, está transferindo para essa pessoa um pedaço do seu poder interno. E as pessoas percebem isso, não sempre conscientemente, mas no nível mais instintivo do relacionamento humano. Elas percebem quando alguém está em busca de aprovação, e esse reconhecimento muda a forma como elas te tratam. Você já notou como aqueles que menos buscam aprovação geralmente são os que mais a recebem? Não é coincidência, é consequência direta de um princípio simples. As pessoas confiam em quem confia em si mesmo. E confiança não se declara, se demonstra, se carrega, se habita. Mas como chegar lá quando a sua vida inteira foi construída sobre esse reflexo de se justificar? A primeira coisa que você precisa entender é que isso não vai mudar da noite para o dia. E qualquer conteúdo que te diga o contrário está te vendendo uma mentira conveniente. A transformação real é lenta, silenciosa e frequentemente invisível para quem está de fora. É exatamente por isso que ela é poderosa. O primeiro passo não é parar de falar, é começar a observar. Observe quantas vezes por dia você sente o impulso de se justificar. Observe em quais situações esse impulso é mais forte, com quem, sobre o quê, em que contexto. Não para se julgar, mas para conhecer o padrão. Porque você não pode mudar o que ainda não enxergou com clareza. E o que você vai descobrir, se for honesto, é que a maior parte das suas justificativas não é para os outros. É para você mesmo. É uma tentativa de convencer a si mesmo de que suas escolhas são válidas, de que você está no caminho certo, de que não está errando. E essa é a parte que dói de encarar, porque significa que a insegurança não está lá fora, esperando o julgamento dos outros. Ela está dentro de você, criando o julgamento antes mesmo que qualquer pessoa abra a boca.
É aqui que entra o trabalho real. Não o trabalho performático de quem publica a rotina de exercícios e espera os elogios. O trabalho interno, silencioso, cotidiano, de alguém que está construindo uma relação diferente consigo mesmo. Uma relação baseada não na perfeição, mas na honestidade. Não na ausência de dúvida, mas na capacidade de agir apesar dela. Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Não para publicar, não para ensinar, não para ser admirado. As meditações eram um diálogo interno, um exercício privado de autoavaliação e fortalecimento. E essa é uma das lições mais poderosas que esse texto transmite. O crescimento mais profundo acontece no silêncio do encontro com você mesmo, não no barulho da performance para os outros. E para aqueles que sentem que esse tipo de reflexão vai além dos vídeos, que querem fazer parte de algo mais profundo e contínuo, os membros do canal ajudam diretamente a manter esse projeto vivo. Estou construindo essa área aos poucos, com a intenção de trazer conteúdos mais próximos e úteis, como reflexões guiadas, materiais sobre disciplina, autocuidado e, no futuro, também exercícios simples, voltados para pessoas comuns que querem cuidar da mente sem abandonar o corpo. Tudo de forma prática, silenciosa e real. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, tornar-se membro é uma forma simples de apoiar o canal e ajudar esse projeto a continuar crescendo. Existe uma confusão muito comum que precisa ser desfeita. Silêncio não é passividade. Silêncio não é covardia. Silêncio não é indiferença. Silêncio é uma das formas mais ativas e exigentes de presença que um ser humano pode exercer. Porque ficar em silêncio quando o impulso é reagir exige mais força do que qualquer discurso elaborado. Permanecer sereno quando a situação pede drama exige mais controle do que qualquer demonstração de força bruta. Agir com calma quando o ambiente é caótico é uma forma de poder que a maioria das pessoas nunca vai entender porque nunca vai alcançar. Os romanos tinham um conceito chamado gravitas. Não tem uma tradução perfeita, mas se aproxima da ideia de peso, substância, seriedade de presença. Era a qualidade de alguém cuja simples chegada mudava a atmosfera de um ambiente. Não pela voz alta, não pela ostentação, mas pela densidade interior. Pela sensação de que havia alguém ali, inteiro, presente, inabalável. Você não constrói gravitas se explicando. Você constrói gravitas se tornando alguém que não precisa de explicação. E isso acontece através de um processo que não é glamuroso, não é filmável, não cabe num carrossel. Acontece nas escolhas silenciosas que você faz quando ninguém está olhando. Na hora em que você poderia reagir e não reage. Na hora em que poderia justificar e permanece em silêncio. Na hora em que poderia buscar aprovação e escolhe, em vez disso, confiar no seu próprio julgamento. Cada uma dessas escolhas é um depósito na conta do seu caráter. E o caráter, diferente da reputação, não pode ser roubado, distorcido por rumores ou destruído por julgamentos alheios. Porque ele existe em você, não na percepção dos outros sobre você. E foi nesse momento, na confusão entre caráter e reputação, que muitos perderam a si mesmos. Vivemos numa época em que a reputação virou o objetivo. O que as pessoas pensam de mim virou a bússola. E isso é compreensível num mundo onde tudo é visível, onde cada ação pode ser capturada, comentada e julgada em tempo real. Mas é exatamente por isso que a sabedoria estoica é mais relevante hoje do que era há 2000 anos. Porque os estoicos entendiam que você não pode controlar o que os outros pensam. Nunca pôde, nunca vai poder. E gastar sua energia tentando moldar a percepção alheia é o caminho mais curto para perder a integridade da sua própria percepção sobre si mesmo. Sêneca escreveu numa de suas cartas:
Recua dentro de ti mesmo tanto quanto puder. Frequenta a companhia de quem possa te tornar melhor. Recebe em tua companhia aqueles a quem tu possas tornar melhores. E isso é mútuo. Os homens aprendem enquanto ensinam. Recua dentro de ti mesmo. Não como fuga do mundo, mas como fundação para estar no mundo de uma forma mais inteira. Porque quando você sabe quem é, quando tem uma relação honesta e sólida com seus próprios valores, o barulho externo perde o poder que tem sobre você. Os julgamentos ainda vêm, mas não te afundam. As críticas ainda chegam, mas não te definem. Você se torna, com o tempo e com trabalho, alguém que não precisa da narrativa constante para saber quem é. E isso, precisamente isso, é o que as pessoas ao seu redor vão começar a sentir. Não porque você anunciou, não porque você explicou, mas porque a presença de alguém que encontrou essa solidez interna é percebida de forma quase instintiva. É como a diferença entre entrar num ambiente onde há música ao vivo e entrar num ambiente de profundo silêncio. Ambos são cheios, mas o silêncio tem uma densidade que o barulho nunca vai ter. Mas o problema real começa quando você confunde silêncio com ausência. Silêncio não é desaparecer, não é se isolar, não é deixar de comunicar. É comunicar com intenção. É falar quando há algo genuíno a dizer. Não porque o silêncio te desconforta ou porque você precisa preencher o espaço com som para se sentir relevante. Há uma qualidade completamente diferente nas palavras de alguém que fala pouco e escolhe cada frase com cuidado, e nas palavras de alguém que fala o tempo todo e enche o ar com ruído. Você vai esquecer o segundo em minutos. O primeiro vai ficar com você por dias. E isso vale para todas as dimensões da sua presença. Não apenas o que você diz, mas o que você publica, o que você compartilha, o que você exibe. Em cada um desses atos há uma escolha. Estou comunicando algo genuíno ou estou buscando validação? Não existe resposta errada, mas existe uma pergunta honesta. E a capacidade de se fazer essa pergunta e responder com honestidade é um dos primeiros sinais de maturidade emocional real. Porque maturidade emocional não é não sentir, é sentir e escolher como responder. É ter o impulso de se explicar e decidir, conscientemente, se aquela explicação serve a você ou serve apenas ao seu medo. E aqui chegamos a uma distinção fundamental que muda tudo. Existem dois tipos de silêncio: o silêncio do reprimido e o silêncio do soberano. O silêncio do reprimido é aquele que vem do medo. A pessoa que não fala porque tem medo de ser julgada, que engole o que sente porque não sabe como expressar, que permanece calada não por escolha, mas por incapacidade. Esse silêncio não constrói, acumula, e o que acumula mais cedo ou mais tarde explode da pior forma possível. O silêncio do soberano é diferente. É o silêncio de quem tem muito a dizer e escolhe não dizer porque entende que algumas verdades não precisam de audiência para existir, que algumas decisões não precisam de aprovação para serem válidas, que algumas batalhas não merecem nem a honra de uma resposta. E o caminho de um silêncio para o outro passa, inevitavelmente, pelo autoconhecimento. Você precisa saber o que está sentindo para escolher o que expressar. Você precisa conhecer seus valores para agir de acordo com eles sem precisar explicá-los. Você precisa entender suas motivações para saber quando está falando por genuína necessidade e quando está falando por ansiedade. Esse trabalho não é fácil. É, na verdade, um dos trabalhos mais difíceis que um ser humano pode se propor a fazer, porque exige olhar para partes de si mesmo que a maioria das pessoas prefere nunca encarar. Exige sentar com o desconforto da incerteza sem correr para preenchê-lo com barulho. Exige perguntar por que você faz o que faz e ter a honestidade de encarar as respostas que aparecem. Mas é exatamente por isso que tão poucos chegam lá.
E é exatamente por isso que os que chegam se tornam pessoas de uma presença radicalmente diferente. Você consegue reconhecer essas pessoas. Talvez tenha encontrado uma ou duas na sua vida. Pessoas que, quando falam, você para e ouve. Não porque gritam mais alto, não porque são as mais extrovertidas na sala, mas porque quando falam, há algo ali, há peso, há intenção, há a sensação de que aquela pessoa conhece o que está dizendo porque conhece a si mesma. Essa é a autoridade que nenhum título confere, que nenhuma explicação cria, que só emerge de dentro para fora, construída em silêncio, ao longo do tempo, através de escolhas que ninguém viu. Poucas pessoas estão dispostas a pagar esse preço. E é por isso que poucas pessoas habitam esse nível de presença. Mas existe algo ainda mais sutil nessa jornada, e quero que você preste muita atenção aqui. A maioria das pessoas, quando decide parar de se explicar, comete um erro. Substitui a justificativa pela arrogância performática. Passa a usar o silêncio como postura, como identidade, como algo para exibir. Começa a não responder para mostrar que não precisa responder. Começa a ser distante para parecer profundo. Isso é apenas uma forma diferente de buscar aprovação. É uma validação disfarçada de independência. O silêncio genuíno não é performático. Você não percebe quando está nele. Não está pensando em como está sendo percebido. Simplesmente está agindo de acordo com o que sente ser certo. E o silêncio é apenas uma consequência natural disso, não uma estratégia. Marco Aurélio não acordava de manhã pensando em parecer sábio. Ele acordava pensando em ser sábio. E essa diferença, minúscula na superfície, é imensa no que produz. O objetivo não é a aparência da solidez, é a solidez real. E a solidez real se constrói em momentos que ninguém vai ver. Na escolha de não reagir quando o impulso é reagir. Na escolha de não justificar quando o impulso é justificar. Na escolha de agir de acordo com seus valores mesmo quando ninguém vai saber que você o fez. É nesses momentos, especialmente nesses momentos, que o caráter é forjado. Sêneca dizia que a primeira prova de uma mente bem ordenada é ser capaz de permanecer e conviver consigo mesma. A segunda é compreender que a felicidade não depende do reconhecimento externo. A terceira é agir com a mesma integridade, estando sozinho ou em público. Esses três princípios juntos formam a base de uma presença que não precisa de audiência para existir, de uma identidade que não colapsa sob o peso do julgamento alheio, de uma vida vivida de dentro para fora, não de fora para dentro. E quando você começa a construir isso, algo inesperado acontece. As pessoas ao seu redor começam a mudar a forma como te tratam. Não porque você pediu, não porque você explicou, mas porque a energia de alguém que encontrou essa solidez interna é contagiante no mais literal sentido da palavra. Ela muda a dinâmica do ambiente sem que nenhuma palavra seja necessária. Você vai perceber que algumas pessoas se afastam. As que se alimentavam das suas justificativas, do seu espaço aberto para o julgamento, da sua disponibilidade para ser moldado pela opinião alheia. E algumas pessoas vão se aproximar. As que reconhecem, mesmo sem nomear, que há algo diferente em você. Algo mais firme, mais inteiro, mais real. E esse é o momento em que você começa a entender, na prática, não na teoria, o que os estoicos queriam dizer quando falavam de liberdade verdadeira. Não a liberdade das circunstâncias externas, não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de permanecer inteiro, independente do que acontece ao redor. A liberdade de não ser definido pelo ambiente, pelo julgamento ou pela aprovação de ninguém. Isso não é indiferença, é o oposto da indiferença. Porque só quem genuinamente se importa com o que é verdadeiro para si mesmo consegue manter essa integridade sem enrijecer.
Só quem tem compaixão real por si mesmo e pelos outros consegue ser firme sem ser frio. O estoicismo nunca foi sobre não sentir. Sempre foi sobre sentir com clareza e escolher com sabedoria. E a sabedoria que estamos discutindo aqui é simples na formulação e profunda na prática. Você não deve satisfações ao julgamento de ninguém. Suas escolhas, seus valores, suas decisões existem em plena validade independente de qualquer aprovação externa. E quando você internaliza isso, não apenas como conceito, mas como postura vivida, você descobre que o silêncio não é vazio. É onde a sua força real habita. O silêncio é onde você se encontra quando para de se narrar para os outros. É onde você ouve o que realmente pensa, longe do barulho do que deveria pensar. É onde as suas decisões ganham clareza porque não estão distorcidas pela pressão de serem aceitas. É onde o seu caráter se revela porque não há nenhuma audiência para performar. Permanecer em silêncio quando o mundo pede que você se justifique é um dos atos mais corajosos que existe. Não porque é fácil, porque não é, mas porque é verdadeiro. E a verdade, mesmo quando desconfortável, tem um peso que nenhuma justificativa bem articulada vai jamais ter. Você passou a vida aprendendo a se explicar. Agora é hora de aprender a simplesmente ser, não para os outros, para você. E quando essa construção se consolida, quando o silêncio começa a ser habitado com presença em vez de ansiedade, você vai perceber que o próximo desafio emerge: manter essa presença com consistência. Não apenas nos momentos em que é fácil, nos momentos em que nada funciona, nos dias em que a motivação desaparece, nos períodos em que tudo parece errado e o impulso de buscar validação externa é mais forte do que nunca. Porque permanecer em silêncio não significa nada sem disciplina. E é exatamente aí que a maioria falha. A disciplina não é entusiasmo que durou. É o compromisso que permaneceu quando o entusiasmo foi embora. E esse é o próximo tema que vamos explorar nessa série, porque sem ele, tudo que discutimos aqui se torna apenas mais uma ideia bonita que não sobrevive ao contato com a realidade. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre quem você é. Agora a questão não é se você vai mudar. A questão é se vai ter a consistência silenciosa de quem realmente muda. Pense nisso.